Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana vamos regressar à Europa, porque a Europa está em ebulição. Parece estar tudo a acontecer ao mesmo tempo e tudo a acontecer com graus de surpresa, graus de perturbação e grandes graus de indefinição. Aquilo que já se esperava, que estava na agenda, é uma votação próxima do destino do acordo do Brexit. Mas, se isso já introduzia muita incerteza no futuro das relações entre a União Europeia e o Reino Unido, tivemos uma crise, e temos uma crise em França, com a revolta dos chamados coletes amarelos, uma crise que não sabemos neste momento se foi ou não aplacada pela cedência do Presidente Macron. É a primeira vez que o Presidente Macron cede, é um sinal de que pode reverter a sua política reformista. Tivemos umas eleições na Andaluzia onde houve um terremoto eleitoral, por assim dizer. Pela primeira vez, a esquerda andaluza não teve a maioria nas eleições e pela primeira vez também um partido de uma direita radical, nacionalista, extremista em muitos aspectos, entrou no Parlamento, o Vox, com indicações de que se houvesse eleições a nível nacional, elegeria um grupo parlamentar em Espanha. Portanto, Espanha está também numa situação complexa, onde não sabemos até que ponto é que o governo de Pedro Sánchez poderá durar até às eleições. Isto para além das dúvidas relacionadas com o orçamento de Itália, com a reforma do euro e por aí adiante. Mas talvez de tudo isto, a situação que se revelou mais tensa acabou por ser a situação em França, aquele país onde tudo parece resolver-se nas ruas. Neste caso, as ruas foram mesmo os Campos Elíseos e o Arco do Triunfo, onde no passado fim de semana se assistiram a confrontos muito violentos e mesmo a vandalismos naquele lugar sagrado, por assim dizer, para os franceses. Será que Macron, que era uma espécie de... foi visto por alguns como uma espécie de salvador dos reformistas europeus, do centro político europeu, bateu numa parede? Ou este é apenas digamos, um acidente de percurso de alguém que tinha pouca experiência política e que foi um pouco arrogante mais na sua forma de lidar com as reformas? Qual é a sua ideia, Jaime Gama? Bom, talvez sejam um bocadinho as duas coisas. Isto é, por um lado, há manifestamente uma contestação à essência do programa Macron, porventura também à forma como ele o tem apresentado. Há uma erosão do seu mandato. Há também um sentimento de frustração em relação à forma como ele fez o que fez, que foi uma ruptura com o sistema político clássico, e agora a ironia de ver a mesma metodologia a virar-se sobre ele mesmo. Macron teve... Isto é um movimento muito inorgânico, não é? Porque aquilo que se dizia que, inclusivamente, os partidos mais extremistas em França, o Le Pen de um lado, o Mélenchon do outro, estavam, enfim, vou usar uma expressão que li numa revista, estavam em casa, em frente à televisão, a comer pipocas e a ver os coletes vermelhos a incendiar carros. Sim, estes movimentos foram movimentos que se desencadearam fora do circuito dos partidos da oposição a Macron e mesmo dos partidos extremos da oposição a Macron. Isto nasce muito na França rural, nasce muito nas cidades pequenas e médias, não nasce na periferia das grandes cidades, não nasce nas grandes cidades. Portanto, é algo que tem uns condimentos diferenciadores. Dizem que Macron centralizou muito sobre si a coordenação da política e do governo e, consequentemente, também se expôs muito à erosão das suas políticas. Ele teve políticas reformistas que fizeram
sucesso, a reforma laboral, a reforma do comboio francês, mas teve algumas atitudes e algumas políticas que não mereceram a mesma aceitação. Todo aquele caso imensamente mediatizado do seu conselheiro de segurança pessoal, depois também o fim do imposto sobre as fortunas, que permitiu logo colar em cima a noção de presidente dos ricos, a redução de 5% em alguns subsídios ao arrendamento urbano para as famílias sem possibilidades. Portanto, houve aí uma erosão sobre isso. Ele é muito vítima, não da imprensa, mas sobretudo das redes sociais, da internet e dos vídeos virais, que têm hoje uma capacidade imensa de progredir e de se afirmar e de lançar mensagens. Portanto, há aqui também um jogo de forças entre alguém que prefigurou uma política de um ponto de vista, como é que podemos caracterizar, muito iluminista, muito a partir de si próprio, muito centrado em si mesmo e numa mensagem de que ele era o único detentor do sistema de comunicação, e agora uma negociação para, porventura, mais concertação. A agenda política dos manifestantes é predominantemente uma agenda social. É uma agenda social algo, não direi caótica, mas maximalista, porque contém coisas que, no fundo, se resumem à redução de cargas fiscais e ao aumento de despesas sociais, fazendo o pleno das melhores hipóteses possíveis de ambos os lados. Portanto, sabemos que a redução de toda essa área, cada um cola a sua reivindicação. Não é? Não tinha líderes, cada líder que apareça à frente da televisão. Cada reivindicação é sempre majoradora para o seu segmento e a sua parte. Não há dúvida de que o aumento dos combustíveis, através do aumento do imposto sobre os combustíveis, sobre o gás e a eletricidade, o aumento dessas tarifas, foi altamente impopular no contexto de alguém que fez do eixo central da sua imagem, da sua linha programática, a mobilidade. La France en marche. Aumento de taxas sobre combustíveis, aumento da eletricidade, aumento do gás. Isso foi percepcionado como algo também que ia contra o projeto profundo do macronismo e da razão que o tinha feito transportar para aquela imensa vitória, porque alguém com 40 anos ter sido eleito Presidente da República sem o apoio de nenhum partido visível e ter feito, a partir da presidência, em poucos meses, um partido que obtém uma maioria absoluta, é algo de surpreendente. Mas isso também, digamos, gera uma expectativa tal que aqui está na ordem do dia. Muito elevadas, não é? Sim, mas a abstenção é um consentimento à mudança, um consentimento implícito, mas também é uma falta de adesão ao projeto diferenciador, mas é um consentimento à substituição do projeto instalado. Portanto, funciona como uma luz amarela. Funciona como uma luz amarela, não para travar, mas para avançar ainda. Portanto, mas foi também um bocado também para derrotar a Marine Le Pen, não é? Sim, a nossa análise, aliás, foi sempre que qualquer um que ali estivesse ia ter sempre essa coligação negativa. Não é? Agora, não há dúvida de que estas manifestações põem na ordem do dia algo que a política recente tem vindo a esquecer, que é o conjunto das questões sociais. As questões sociais praticamente desapareceram da agenda das forças políticas e da agenda multilateral. E estes movimentos, a forma como aparecem, vêm recolocar, porventura não da forma mais racional, mas vêm recolocar essas questões e passam por cima dos sindicatos, passam por cima dos partidos, passam por cima
da imprensa clássica, que também é praticamente varrida com este novo formato da comunicação e da maneira de fazer opinião pública. E temos que estar atentos, quer a essa mudança de formar a opinião pública, que é totalmente diferente da precedente. Exatamente. E temos que estar atentos também à capacidade de mobilização que têm as redes sociais para formar uma opinião, dar um motivo, criar um alvo e desencadear um movimento. Portanto, são coisas inteiramente novas, mas são coisas existentes. Qual é a reação e a postura adequada em relação a esses fenómenos? Será que é mais adequado dizer são fenómenos primitivos, são fenómenos reprováveis, são fenómenos populistas, entre aspas, ou será tentar perceber a razão profunda pela qual essas coisas acontecem e graduar um pouco as políticas e as respostas a esse novo estado da opinião pública? Porque se a democracia é algo que se forma com a opinião pública, também não podemos ter uma democracia tão censitária do ponto de vista da cidadania que exclua, às vezes, a maioria da população em relação aos problemas que a população sente como problemas reais nas suas vidas, nos seus cotidianos. Dizem que uma das razões fundamentais porque isto aconteceu, Macron tinha trazido um projeto de descentralizar a França, tornar a política algo mais perto de múltiplos centros de decisão, mas depois continuou a prosseguir uma política ainda mais centralizada, ainda mais verticalizada, com uma mensagem que só ele definia, até sem haver tensão, ministros, governo, Presidente da República. Portanto, essa forma como se desenvolve no poder o projeto Macron também gera este antagonismo suscitado em grande parte pela reorganização da política francesa feita com o aparecimento do próprio Macron. Portanto, há aqui como que uma bola de neve a avançar. Não sabemos bem em que direção e para que local, mas a avançar. E esta nova maneira de formar a percepção pública em relação à maneira clássica, o precedente, é essencial para definir um novo campo para o espaço público e um novo campo para a própria política. E entendê-lo na direção correta é, porventura, algo que ainda está por fazer em muito local. O que está a viver em França, no fundo, é uma crise de maio de 68, com raízes diferentes, com problemas diferentes, com protagonistas diferentes, mas tendo em semelhança uma erosão do sistema tradicional para interpretar a expressão das novas opiniões e para, de qualquer forma, as tentar integrar numa resultante geral, porque nada funcionará sem uma resultante geral. Como se chega à resultante geral com esta nova maneira multidescentralizada de formar o estado da opinião e de formar a vontade de intervenção dos cidadãos, é algo que estamos à procura de definir e de encontrar, mas para o qual ainda ninguém tem resultantes muito claras nem muito nítidas. Não há o grande livro de teorização de qual a forma que deve assumir o Estado moderno para, sendo democrático, interpretar estas tensões e estas expressões de vontade, mas, ao mesmo tempo, assegurar as condições mínimas de funcionamento de uma sociedade em estabilidade. Portanto, há aqui algo que está por definir e que está ainda no domínio das experiências. Uma das coisas curiosas neste processo francês é que ele vem, de facto, da província, vem, de facto, das cidades mais pequenas, nasce muito em setores jovens de classes baixas, camionistas, por exemplo, daí os coletes amarelos, pessoas das estradas que usam muito gasóleo, portanto eram os mais afetados, mas depois foi muito interpretado como se representando
as classes médias e que essas classes, e as sondagens dão indicação de que um pouco, talvez ao contrário do que sucedeu em maio de 68, em que de Gaulle conseguiu mobilizar, apesar de tudo, a maioria da população contra a violência e portanto, e fez aquele discurso e depois trouxe as pessoas a milhão de pessoas para a rua, precisamente para os Campos Elíseos, e ganhou, e assim convocou as eleições e teve a sua maioria. Macron não parece estar nessas condições. Às vezes diz que ele está mais na situação da Maria Antonieta, no sentido em que... Sim, tem um lado um bocadinho Maria Antonieta. No sentido em que está mais distante de perceber o sentimento. Ele é um bocado deslumbrado. A Maria Antonieta não era deslumbrada, mas ele era um bocado deslumbrado. Foi muito premonitório aquele desfile vazio de chefes de Estado e de Governo nos Campos Elíseos, desertos, na celebração do armistício. Não tem, fala coisa que se conta a Maria Antonieta, gritam que não têm pão, deem-lhes brioches. Brioches ao croissant. E agora dizem que não querem carros a gasóleo, deem-lhes Teslas, que é o carro mais caro do mundo. Portanto, esse paradoxo. Agora, a classe média é tal que não vai para os Campos Elíseos manifestar-se, mas está em casa a ver televisão e apesar daquela violência que podia provocar e perceber-se que naquela miríade que aconteceu no fim de semana passado, não foram só os coletes amarelos, foram debaixo dos coletes amarelos, estavam grupos de extrema-direita, grupos dos Black Rock da extrema-esquerda, os anarquistas, havia ali uma miríade de organizações, que aliás nas próprias pichagens que deixaram ficar no Arco do Triunfo, havia coisas que iam em todas as direções, não é? Portanto, havia ali já muita gente a aproveitar-se do movimento. O que é um sinal também de alguma da sua própria inorganicidade, de facto não ser uma coisa inorgânica. Quer dizer, eu acho que há aqui aliás o Jaime estava ali um bocadinho a levantar essa questão. Há aqui uma inadequação muito clara das atuais classes políticas, ou que a gente lhes puder chamar, que têm muito, que vivem ainda num mundo que já acabou, quer dizer, que vivem num mundo em que a política estava completamente subordinada à economia. Aliás, é muito engraçado, porque a gente ainda tem muito aqui em Portugal isso. Não há política às políticas, quer dizer, a gente vê os debates políticos e as programações políticas não têm política, porque a política aparentemente é toda a mesma. Há uma renúncia à política, à grande política, à política de decisões. Parece que aparentemente toda a gente quer o mesmo. E, portanto, vai-se para as políticas. O que é que se vai fazer? Normalmente é muito curioso, porque nas lideranças apresenta-se sempre, quando há novas lideranças, apresenta-se o que é que se vai fazer na saúde, o que é que se vai fazer... Mas não se fala de política. Ou seja, política no sentido, vamos ser mais ou menos independentes na Europa, vamos virar-nos... Quer dizer, isso parece que está tudo abandonado, quer dizer... e, portanto, pode estar... Ora bem, isso... Quer dizer... Mas, curiosamente, Macron até poderia estar a romper com isso, porque ele tinha um discurso para a Europa que era mais europeu do que o discurso habitual. Um discurso também. Tinha um discurso para o mundo, tinha um discurso, por exemplo, para suportar estas medidas concretas que agora tomar, o problema que eu acho que é mais fundo, o problema que eu acho que é muito mais fundo, é que, de facto, continuamos com um discurso, que é o discurso oficial, mas quer dizer que cada vez vai sendo menos, cada vez vai sendo respondendo menos à realidade, que é exatamente o mesmo discurso da globalização, o mesmo discurso do progresso da coisa europeia, etc. E esse discurso já se viu que, embora uma parte substancial da opinião e das pessoas não tenha um discurso ainda alternativo, mas que esse já está a ser contrariado, quer dizer, já há mais gente contra que a favor. E Macron é muito curioso, porque no fundo o Macron, temos falado disso muitas vezes, mas Macron ganha essencialmente como ganharia qualquer pessoa que estivesse naquele momento ali, porque havia aí, pelo menos, ainda uma repulsa muito grande, não é uma repulsa muito grande, não foi assim tão grande, mas que de qualquer maneira muito significativa, de quase 60% da população, ou um bocadinho mais de 60%, ou que aquilo que a Marine Le Pen é ou pode significar. E, portanto,
Macron colocou-se no lugar, naquela pole position, em que, foi, aliás, foi Fillon que perdeu, a luta era pelo Fillon. segundo, a luta era pelo, exatamente, a luta era o Fillon naturalmente, ele perde no fim, portanto é ele que avança. Agora, e ele depois faz é muito curioso, porque ele também, à sua maneira, não direi que é um populista, mas à sua maneira é um populista do sistema, porque aparece com um discurso que ele renova, como naquela altura está tudo aflitíssimo com a Le Pen, portanto ele dão-lhe, enfim, dão-lhe o aspecto e, enfim, toda a coisa de um grande salvador, né, como ele aparece. Ele depois faz toda aquela coisa neo-iluminista, daquele discurso, daquela marcha na noite do Eliseu, mas depois aquilo é muita coisa para nada, quer dizer, depois inventa aquele novo partido, o sistema francês permite-lhe exatamente com isso, nas eleições legislativas, ter uma maioria governante. Agora, aquilo não corresponde depois ao fundo das questões, porque o fundo das questões, é isso que a gente depois, cada vez que vai analisar uma crise concreta, classes trabalhadoras que foram completamente abandonadas pelos partidos de esquerda. Os partidos de esquerda hoje querem saber se os cães os animais domésticos estão bem tratados pelos seus donos, querem saber se as criancinhas podem escolher 60 géneros, quer dizer, estão preocupados com isso. Quer dizer, portanto, as chamadas classes trabalhadoras da Europa e dos Estados Unidos foram completamente abandonadas pelos partidos da esquerda clássica, não é? Aliás, é curioso que em Portugal, como o Partido Comunista ainda tem uma certa, assim, é uma das razões, eu acho que uma das razões porque não avançam movimentos de tipo, enfim, populistas, chamemos-lhe assim, para além de outras específicas de Portugal, não ter problemas de imigração, etc., é porque é um Partido Comunista que ainda retém eleitorado que noutros sítios já foi para esse tipo de formações. Portanto, há esse abandono. E as próprias classes médias começam a ver que também são vítimas disso, porque perdem estatuto, têm um bocado de medo também da imigração, quer dizer, também se chocam, embora não tenham, digamos, uma bandeira nem coisas alternativas, mas chocam-se muito com esta revolução dos costumes, não é? Sobretudo com esta, não é tanto uma revolução dos costumes, porque os costumes, graças a Deus, continuam mais ou menos os mesmos, mas, quer dizer, as minorias de costumes têm hoje um poder ditatorial tão grande na opinião e às vezes até na legislação. As pessoas incomodam-se, riem-se, às vezes acham aquilo um absurdo, mas de qualquer maneira não gostam. Portanto, há de facto uma leva de descontentes muito fortes e que nestas coisas, exatamente, ficam em casa. Quer dizer, se o Sr. Macron amanhã quiser fazer um movimento, que aliás eu julgo que ele numa dada altura deve ter tido a tentação golista de deixar a confusão progredir e esperar que depois houvesse uma reação popular ou uma reação das classes médias e aí ele pudesse... Quer dizer, que tivessem a reação de caos demais, precisamos caos demais, mas não está a acontecer isso, porque isso aliás foi um bocadinho... A gente no maio de 68 em França, numa dada altura temos a sensação que é isso, que o próprio poder diz, então deixa avançar um bocado que é para as pessoas depois reagirem, não é? Que muitas vezes é uma técnica política um bocadinho maquiavélica, mas que muito boa gente usou, não é? Portanto, esse efeito ele não vai ter, porque eu acho que de facto a questão é mais profunda. O Macron ainda por cima tem de facto esse perfil depois um bocado de iluminado, deslumbrado, não é? Tudo aquilo tem esse lado de iluminado, deslumbrado, os seus níveis de popularidade estão baixíssimos, não é? Portanto, creio que isto é de facto mais profundo e pronto, estamos um bocadinho a ver... Mas agora, deixa-me passar, já que está a falar, deixa-me passar de França para Espanha. Em Espanha, a mudança, o terremoto na Andaluzia, sobretudo o aparecimento do Vox, não parece basear-se muito nessa base. A Espanha é um fator nacional. Aí houve o fator nacional. O que parece ter contado mais é um fator nacional. A questão... Os socialistas terem-se metido com a coisa catalã como se meteram. Agora, estas coisas simbólicas, por exemplo, que irritou imensa gente que não era propriamente franquista, mas esta ideia peregrina de ir tirar o Franco do Val dos Caídos e ir pô-lo agora lá onde o vão pôr, também irritou imensa gente. Aliás, há imensas coisas a circular nas redes sociais
graças que os espanhóis têm muita coisa para o xista, e há imensas coisas. Por exemplo, outro dia apareceu uma coisa que era a maldição do Tutankhamon, a maldição que cai sobre aqueles que vão mexer nos túmulos dos mortos, e portanto aparece uma coisa que é: os socialistas vão sair da Andaluzia antes do Franco sair portanto, curioso também, estes líderes do Vox são quase todos dissidentes do PP. Do PP. São dissidentes do PP. O fator nacional eu acho que conta muito, e em Espanha está a contar muito, não é? Tinha que contar fatalmente muito. E, portanto, não é estranho, quer dizer, não é estranho. E também o Partido Popular também se encolheu muito, não é? Porque, por exemplo, nesta coisa do Franco, quer dizer, deixou passar, não é? E apesar de tudo, o eleitorado do Partido Popular mais depressa serão pessoas que historicamente têm uma... Quer dizer, as pessoas às vezes confundem... Mas ali, a Andaluzia, digamos não, assim, desculpe, Andaluzia só que eu queria, é uma zona de Espanha, é a zona de Espanha que talvez sofra mais, digamos assim, com o catalanismo, porque claro, sendo uma das a região mais pobre, uma das regiões mais pobres, é aquela que mais sofreria com a saída da região mais rica. Claro. E aquela que, até por ter contribuído com mais imigrantes para a Catalunha, a própria, digamos, a líder dos cidadãos na Catalunha, é alguém que vem da Andaluzia, não é? Exatamente. Portanto, e que é a alma negra dos independentistas catalães. Claro. Portanto, e isso claramente foi o motivo central. Enfim, também há alguma correlação com a questão da imigração, que teve algum papel em algumas regiões, sobretudo Sim. onde houve mais afluxo de imigrantes nos últimos meses, onde Rigido, cá em baixo, nas zonas de costa, mas é sobretudo a questão nacional. E eu acho que e apesar de ser uma região que sempre votou nestes últimos 40 anos socialista e comunista à esquerda, era uma região em muitos aspectos onde os socialistas eram tradicionalistas e conservadores. Exatamente. E respeitosos das tradições religiosas. Religiosas e dos touros e das coisas todas. Agora, há aqui outro aspecto, por exemplo, eu estava a falar desta questão do Franco, porque a questão do Franco, aliás, um bocadinho como a questão de Sousa, não é que as pessoas quisessem agora ser governadas como o Franco, mas acham que naquele período histórico se identificavam mais com o Franco que com os comunistas ou com a Frente Popular. E, portanto, chocam-se com estas coisas. É por isso que é muito perigoso mexer na história desta maneira, como o Sr. Sánchez fez. É muito perigoso mexer na história, porque levanta exatamente... portanto, houve ali também uma conjugação de forças, não é? Que de certo modo, levou também a isto. E, de facto, agora só falta Portugal. Mas... para este tipo de movimentos. Mas Portugal não tem fator nacional, Portugal é uma nação não, muito unida. Ele próprio, o fator nacional. Não, Portugal é uma nação muito unida. E portanto, tem essa questão resolvida, tem essa questão integrada. As suas minorias são bastante pequenas e grande parte das suas minorias procuram integração na sociedade portuguesa, até tem o valor da língua, que é logo um elemento fantástico. A nossa tradição. Mas isto, quando a gente pega no resultado da Andaluzia e o projeta para a Espanha toda, percebe que a Espanha ainda ficou mais ingovernável, ou melhor, pelo menos mais difícil de governar, mais difícil de formar uma maioria. Sim, porque se virmos a questão na Catalunha está longe de ser resolvida, é uma questão que não só não está resolvida na Catalunha, como contamina a política nacional e até a política regional em outras áreas da Espanha. Vamos ter as autonómicas este ano? O fator da Andaluzia, o fator catalão foi determinado, assim como também o fator fronteira aberta para a imigração ilegal. E o que se passou durante o verão também condicionou imenso aquilo que foi o resultado eleitoral. Para não falarmos já do sistema também já carcomido da governação PSOE por várias décadas, a própria erosão do PP, aquilo que se verificou na Andaluzia foi uma quebra do PSOE e do Podemos, e uma quebra do PP, e a subida dos Ciudadanos e do Vox. O Vox é, em grande parte,
algo que sai do PP, mas quanto a mim, não vi ainda isso realizado, mas tenho um pouco a intuição que os eleitores do Vox não vêm só do PP. Não vêm só do PP, não. Porque era impossível ter aquele resultado com a baixa do PP e com a subida do Cidadãos. Vem também da base eleitoral do PSOE, sendo que, aparentemente, como a abstenção subiu, o eleitorado de esquerda ter-se abstido mais. Portanto, as zonas... E há também uma grande concentração do voto Vox naquelas áreas onde o efeito imigração e imigração ilegal é mais pronunciado. Isso também é uma correlação bastante nítida. E é um voto mais urbano também, nos aspectos. O Vox não tinha também conseguido se ingrar se não tivesse sido a derrocada do PP. A derrocada do PP tem muito a ver também com o fenómeno da corrupção e com a maneira como o próprio PP também lidou com as autonomias na fase final da governação Rajoy, e isso também é algo que está por trás desta cisão do PP, que já tinha tentado entrar na arena política, nas europeias e nas nacionais, o Vox mas não consegue o seu resultado histórico, digamos assim, porque é a primeira vez que ele consegue um resultado daqueles, para entrar num Parlamento que ele acha que não deve existir. Sim, porque a mensagem mas é de que não devem... Isso é como os partidos eurocéticos. A mensagem é de que não deve existir autonomia. Os partidos eurocéticos todos conseguiram colocar-se no terreno, no Parlamento Europeu. Quer dizer, sempre. Aliás, o sistema eleitoral para o Parlamento Europeu é o que mais favorece mas isso há uma frase, minorias de estreia. Claro, mas isso há uma frase atribuída ao Hitler, por acaso nunca a vi diretamente, que era: nós vencemos a democracia na democracia e pela democracia. É atribuído ao Hitler. Não sei porque o Hitler falava na democracia alemã, portanto não sei se ele ia dizer essa frase. Nunca encontrei escrita, mas aparece às vezes transcrita. Tudo isto num quadro em que talvez o maior fator, aquilo que ninguém sabe responder, a maior pergunta, a maior dúvida, é o que é que vai acontecer depois no dia 11, muito provavelmente, ou melhor, eu diria que a probabilidade é esmagadora, o Parlamento britânico chumbar o acordo do Brexit, porque a senhora May teria que conquistar 80, 90 deputados, mudar o sentido do seu próprio partido. Do seu próprio partido, para conseguir fazer aprovar aquele acordo, o que é quase impossível. No seu partido tem o partido fraturado, tem o grupo fiel, mas depois tem os que acham que este acordo é muito de cedência à União Europeia e os outros que acham que era melhor ter ficado na União Europeia. Sim. São dois tipos de cedência. Os unionistas irlandeses, embora suportando o governo May, mas nesta questão são contra, porque o acordo que está feito vai no sentido de haver uma fronteira soft da Irlanda do Norte com a Irlanda, o que significa uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. Sim. Portanto, há aí uma fronteira no mar, uma espécie de fronteira no mar. Esse problema. E isso está por resolver. Depois, o Partido Trabalhista está inteiramente apostado em que haja eleições, claro, e em ganhar as eleições, o que significa que está inteiramente apostado em que tudo isto fracasse. Claro. Se o acordo se mantém, ok, mas é impossível na conjugação numérica e com o Parlamento tal como está, quase que isso se verifique. Pode o quê? Pode a senhora May perder e depois pedir uma reapreciação na União Europeia, fazer alguma alteração, conseguir alguma alteração e voltar novamente ao Parlamento. Pode ser destituída dentro do Partido Conservador. Pode haver uma moção de censura e ela cair e haver novas eleições. Para haver um referendo... Ela pode cair, não é obrigatório novas eleições se ela cair. Não, porque ela pode ser substituída dentro do Partido Conservador. Pode ir-se para um referendo, mas para ir para um referendo é preciso que haja uma lei para o referendo. E não é muito visível que isso possa acontecer já.
Fala-se num governo interino trabalhista até como uma das hipóteses de solução. A democracia inglesa também está um bocado... Tem vários problemas, porque para haver um novo referendo, ele nunca seria possível num prazo mínimo de 8 meses. Ora, 8 meses atira para depois das eleições europeias. O que queria dizer que o Reino Unido teria que ficar dentro da União Europeia até essa altura. Ora, ficando dentro da União Europeia, queria dizer que teria que ir às eleições europeias de maio. O que queria dizer que nas eleições europeias de maio, as próprias listas para essas eleições teriam que contemplar um Parlamento Europeu diferente daquele que neste momento está previsto. Porque, entretanto, a distribuição de deputados foi refeita para compensar a saída dos deputados ingleses. Então, uma atrapalhada que não acaba. Também não é adotado, põe-se o problema de saber da ruptura. E a ruptura tem também um peso, terá que ser dirimida nos tribunais. Uma saída do Reino Unido sem acordo significa regressar ao quadro geral da OMC na relação, mas já depois todo o contencioso dos dinheiros a pagar nas várias rubricas. Isso terá que ser arbitrado judicialmente. Portanto, é um cenário muito erosionante para qualquer das partes, para o Reino Unido e para o resto da União Europeia, mas também para o Reino Unido. Há um cenário que poucas pessoas equacionam, o nosso Primeiro-Ministro, inclusive, pô-lo completamente de parte. Penso que nesta altura teria que ser posto de parte por qualquer líder europeu, que é este acordo é final. Não há, a União Europeia não fará mais nada. Portanto, é pegar ou largar. No entanto, se o acordo se houver o acordo cair no Parlamento, como vai cair, a hipótese de haver dar ao Parlamento uma segunda hipótese, dando alguma coisa à Sra. May para ela procurar, por assim dizer, comprar os votos, uma segunda votação, ser talvez o menor dos males, mesmo que sejam coisas relativamente cosméticas. Porque há algo que não está a ser considerado, os britânicos, de alguma forma, estão preparados para um choque. Mas um não acordo e um hard Brexit é uma recessão na Europa, e os europeus não estão... A Europa e as opiniões públicas europeias não estão preparadas para uma nova recessão. Isso penso que tem estado presente na forma como a União Europeia também tem conduzido este dossiê. É certo que a União Europeia defende os seus pontos de vista para os maximizar, mas também acho que tem tido alguma prudência em saber, por exemplo, ter conseguido o acordo com a Sra. May, porque o acordo, bem ou mal, acabou por ser aprovado pelo governo britânico. Houve umas demissões dos ministros, mas foi aprovado pelo governo britânico. Agora irá à votação no Parlamento. Depois, se for aprovado, irá à votação no Parlamento Europeu. De qualquer forma, não vejo que haja também muita escapatória, porque este acordo, se nós virmos, tem um acordo de 500 e tal páginas que regula a saída. E depois tem um texto, que é uma declaração, que dispõe alguns princípios sobre o que vão ser as relações futuras da União Europeia com o Reino Unido. E há um período de transição de 2 anos. E as nuances sobre o período de transição é que podem provocar também algumas dúvidas. Aliás, é sobre isso, sobre o período de transição, que basicamente incorrem as críticas dos defensores de um Brexit mais forte. Porque no período de transição são ainda mantidas certas relações tal como formatadas dentro da União Europeia, com a presença ainda do Reino Unido dentro da União Europeia. Portanto, há ali um período de adaptação, embora dando ao Reino Unido a possibilidade de negociar os acordos comerciais que entender com outros países. Mas há ali um período de sobreposição. E a discussão também sobre o que podem ser as relações económicas entre o Reino Unido e a União Europeia no futuro, porque é óbvio que o que está aqui em causa é a rejeição de um mercado único comunitário.
Mas depois há também um mercado livre, há também uma união aduaneira, há também um acordo bilateral comercial convencional. São, digamos, vários gradientes para encaixar as relações futuras. Não está definido nesse papel sobre o futuro qual a substância desse acordo eventual. Aliás, esse acordo eventual a negociar levará bastante tempo, porque vamos supor que há um Brexit limpo e se começa da estaca zero uma negociação. Negociar da estaca zero a relação comercial do Reino Unido com a União Europeia é algo de bastante complexo. Foram 43 anos de relações, há uma multiplicitude de acordos e convénios e tratados, há práticas correntes instituídas e, portanto, tudo isso não é fácil de ser resolvido com a superficialidade das grandes opções emblemáticas e retóricas e ideológicas. Tem muita complexidade. Mas aquilo que neste momento está em causa começa a revelar a sua grande complexidade na forma como o sistema político britânico é capaz de absorver a modalidade que o país escolheu ao votar em referendo com a saída da União Europeia. O próprio sistema político britânico tem dificuldade em lidar internamente com esse problema. E o sistema político britânico é bastante ágil, bastante flexível. Bom, tão flexível e tão criativo que até quem desencadeou tudo isto, que é o Sr. Nigel Farage e o UKIP, o Sr. Nigel Farage já se demitiu do UKIP e já não faz parte do UKIP, que foi a grande plataforma de desencadear tudo isto. Ele já foi por caminhos que ele não gosta. Sim, não está identificado. Não está identificado com isso. Mas isso é típico e não é o primeiro, digamos, destes novos partidos que apareceram nestes últimos anos, já não é o primeiro... Os partidos têm sido um bocadinho devoradores dos seus criadores, não é? A AfD também já aconteceu, já devorou vários líderes. Não, e há uma coisa aqui que é muito importante. Também já aconteceu mesmo na Holanda. Não, e há uma coisa que é muito importante, quer dizer, às vezes desencadeia-se, cumpre-se a função e depois desaparece, não é? Aliás, sim, mas estou a falar aqui uma coisa diferente. Há uma coisa, estes partidos, às vezes, isto é outro fenómeno, que é partidos que surgem... com uma função, por exemplo, a AfD surgiu, criada, era um partido quase centrista, muito liberal, convencional. São os partidos que agarram causas. E de repente transformam-se num partido diferente, já vai na terceira ou quarta liderança e tem sido autofágico, aquilo vai comendo líderes e de vez em quando tem problemas por infiltrações de coisas que não têm nada a ver com aquilo, com a matriz original. O UKIP, sim, agora que passou por mas não é a primeira crise que tem, de vez em quando tem que fazer umas limpezas, porque aquilo não estão para lá umas coisas que eles não... Na Holanda, também já naquele partido do Wilders, já houve vários episódios desses. Eu tenho a ideia que também no Vox, havia um amigo meu, até o Alejandro Vidal Quadras, que era um homem do PP da Catalunha, que também já não está, ou pelo menos já não está... nas figuras cimeiras e era uma das figuras, no princípio, 1 ou 2 eram um dos líderes também. Eu penso que isso também levou ali uma volta. Mas tem um lado muito... Estas coisas às vezes muito... Mas de grande paixão e muito radicais. Houve a experiência, a gente teve aqui, enfim, em pequeno, a experiência dos partidos radicais a seguir ao 25 de Abril, não é? Aqueles pequenos partidos. Sim, e na verdade estes partidos muito em torno de pessoas, acontece muito isso. Em torno de pessoas e de uma retórica muito forte do ponto de vista ideológico. Portanto, tem sempre uma coisa que tratam a política como se fosse uma coisa religiosa. Portanto, estão-se sempre a cometer heresias. Quer dizer, os líderes e os contra-líderes estão sempre a acusar-se de heresias. Quer dizer, a coisa mais, de facto... cometer heresias, é a coisa mais fácil que há. Mas se nós virmos este processo de saída do Reino Unido da União Europeia,
está quase a ser tão complexo como o processo de entrada, porque o A Reino aventura é Unido mais complexa. apresentou uma candidatura em 61 e só em 76, exatamente. 15 anos depois, é que entrou na União Europeia. Depois, aliás, de um referendo esmagadoramente favorável a essa entrada no Reino Unido. Portanto, é sempre um problema complexo. E, por exemplo... Um processo que não foi, enfim, na altura, dos dois lados, teve alguma complexidade, porque nem o de Gaulle, durante muitos anos, não viu com bons olhos a vida da vinda. Por ele, com ele vivo, teria sido mais difícil. Sim, foi só com o Pompidou é que houve essa porta aberta, que antes não existia. Mas a verdade é que também no processo de adesão da parte inglesa sempre houve este debate, integração plena, integração com reserva, muitos opting-outs e, por exemplo, da parte do Partido Trabalhista, também sempre esta noção na competição interna com os conservadores de que não deviam ser os conservadores a ter os louros plenos da entrada. Então, voto contra tático, para dizer que o acordo estava mal negociado, para conseguir com isso, em eleições, um bom score, e depois das eleições ganhas, defender uma renegociação em Bruxelas que aparentasse uma vitória e endossasse uma melhor negociação. Pois, mas isso é um cenário dificilmente concretizável. E, ao mesmo tempo, há uma coisa paradoxal, que é, esta semana, o líder dos trabalhistas, ao mesmo tempo que o partido defende, ou dá a entender que defende a realização do referendo, ele reserva o direito de não dizerem se votaria sim ou não ainda. Pois, porque ele quer ganhar antes as eleições. E ele em princípio, quer... E ele não é, em princípio, muito favorável a uma integração muito ampla. Ele acha que lhe favorece mais a sua agenda estar pouco dentro da União Europeia, designadamente em relação à política de nacionalizações que tem em carteira. Ele dentro da União Europeia dificilmente fora da União Europeia. Pode levar Ele é favorável a uma união aduaneira, mas não ao mercado único. É favorável a uma união aduaneira, agora já começou a dizer uma união aduaneira mais. Uma união aduaneira que possa estabelecer pontes com o mercado único mais efetivas e mais complexas, mas não um mercado único. União aduaneira, porque na União aduaneira mantém essa liberdade da sua política comercial e, sobretudo, não fica subordinado à definição do enquadramento da atividade económica que é feita pela União Europeia, designadamente no caso dos países da zona euro, embora a Inglaterra não fizesse parte da zona euro e isso já salvaguardasse essa sua preocupação. Mas a ideia central dele é de que toda esta crise vai ter que desembocar em eleições. Portanto, privilegia uma dramatização da crise, por isso é favorável a que o acordo falhe no Parlamento, para pôr em agenda não a renegociação do acordo já, mas eleições e uma renegociação na etapa seguinte. Bem, nós esgotámos o nosso tempo e nem sequer chegamos a discutir outros assuntos da agenda europeia que estão em cima da mesa. Mas o Conversas à Quinta vai agora interromper por uma semana, porque este foi o último programa que gravámos nesta velha casa do Bairro Alto, onde o Observador esteve nestes seus primeiros 4 anos e meio. Vamos mudar-nos para Alvalade. O próximo Conversas à Quinta já será gravado a partir das novas instalações, mas vamos precisar para isso de interromper durante 15 dias. Quando voltarmos, além de termos seguramente alguns desenvolvimentos, já sabemos o que aconteceu com o Brexit, também saberemos quem vai ser o sucessor da senhora Merkel à frente da CDU alemã, algo que também será muito importante para o futuro da Europa. Até daqui a 2 semanas.